Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente já imaginou como seria flutuar pelo espaço, sem rumo, vagando pelo sistema solar e observando de perto as maravilhas que acontecem nos mundos ao nosso redor. Mas como você deve imaginar, essa viagem, infelizmente, ainda não é possível, pelo menos por enquanto. No entanto, ao contrário dos nossos antepassados, que só podiam olhar para o céu noturno e imaginar o que acontecia nas luzes distantes, nós temos a tecnologia ao nosso favor. E, graças a ela e aos avanços na astronomia, hoje temos imagens reais que nos transportam diretamente para esses lugares incríveis. Hoje temos uma variedade gigantesca de imagens. Quer ver a grande mancha vermelha de Júpiter? Toma! Quer olhar de perto os anéis de Saturno? Tá aqui. Temos imagens próximas até mesmo do distante e gelado planeta anão Plutão, mundos que há poucas décadas podíamos apenas imaginar como realmente eram. Essas imagens são mais do que simples fotografias, são portais para um universo que aos poucos a gente está começando a entender melhor. Agora, tudo que antes era um mistério distante se tornou um espetáculo visual acessível para todos. E é através dessas imagens reais que hoje vamos visitar alguns dos mundos mais espetaculares do Sistema Solar. Primeiro, através da sonda BepiColombo, visitaremos Mercúrio, um lugar extremo que, apesar de ser relativamente próximo da Terra, é muito difícil de visitar com sondas espaciais. Tudo isso por conta da sua mortal proximidade com o Sol, que além de expor qualquer sonda a temperaturas extremamente altas, também tenta a todo momento puxá-la em sua direção. Na verdade, eu acho que ele faz isso com tudo no Sistema Solar. Do planeta mais próximo do Sol, vamos diretamente para o mais distante, Netuno, onde veremos, através das lentes da Voyager 2, as maravilhas que acontecem no gigante azul. Seguindo, vamos até Io, o satélite natural de Júpiter e uma das duas mais fascinantes do Sistema Solar. E essa aqui tem foto para todo gosto, já que foi visitada por diversas sondas, como Galileu, Juno e New Horizons. E o que cada uma delas mostrou foi um mundo vulcânico e ativo. Mas como pode um objeto tão distante do Sol ter energia para manter centenas de vulcões ativos? Foi justamente esse o mistério que uma dessas sondas desvendou. E finalizando nossa viagem, vamos até nosso vizinho Marte. No caso do planeta vermelho, que já foi alvo de diversas missões, veremos ele exclusivamente do ponto de vista do módulo de pouso InSight, que além de tirar fotos reais, também fez uma descoberta incrível no planeta vermelho, um reservatório gigantesco de água abaixo da superfície de Marte. E o melhor, água líquida. Apertem os cintos, nossa viagem começa agora. Ah, Mercúrio, um mundo completamente extremo. Toda a dinâmica bizarra que acontece aqui é por conta da sua proximidade com o Sol, que é de aproximadamente 52 milhões de quilômetros. Aqui temos duas opções não tão agradáveis. De um lado do planeta, um calor escaldante, com temperaturas que chegam a 420 graus Celsius. Do outro, um clima incrivelmente frio, com temperaturas que chegam a 173 graus abaixo de zero. Condições impossíveis para qualquer forma de vida que conhecemos, inclusive a gente, eu acho. Apesar de não ser nosso vizinho, Mercúrio é o planeta mais próximo da Terra. Calma que eu não tô ficando louco, nada de Vênus ou Marte. Em média, Mercúrio fica mais próximo da Terra do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Mas, mesmo com essa proximidade, enviar uma missão para estudar Mercúrio não é uma tarefa fácil. Isso por conta de diversos fatores, como a gravidade baixa, proximidade com o Sol e etc. E as agências espaciais europeia e japonesa estão sentindo todas essas dificuldades na pele, com a BepiColombo, uma incrível sonda lançada em 2018 que promete nos ajudar a desvendar alguns dos mistérios do planeta mais próximo do Sol, e que está nesse momento fazendo manobras para acertar sua trajetória ao redor de Mercúrio. E lógico que ela não ia ficar de bobeira e perder a oportunidade de tirar algumas fotos enquanto ela faz isso.
Há poucos dias, a sonda BepiColombo fez sua quarta passagem, dessa vez bem próxima à superfície de Mercúrio, enviando imagens de tirar o fôlego desse mundo escaldante. Além disso, foi a primeira vez que recebemos imagens do Polo Sul de Mercúrio pela sonda. Durante essa passagem, a BEP se aproximou do planeta pelo lado noturno, a parte escura do planeta, com o Sol iluminando gradualmente a paisagem cheia de crateras, enquanto a nave passava a toda velocidade. No ponto mais próximo, a BepiColombo estava a apenas 165 km acima da superfície de Mercúrio, o que nos proporcionou uma visão incrivelmente detalhada de seu terreno acidentado. Essas imagens não são apenas visualmente impressionantes, mas também são essenciais para ajudar os cientistas a entender melhor a geologia e a evolução de Mercúrio. Apenas 4 minutos após sua maior aproximação, em 4 de setembro, a BepiColombo foi presenteada com uma visão de arrepiar. Uma enorme bacia com um anel de pico. Eu sei que pelo nome é difícil entender, mas é basicamente isso. E esse tipo de cratera de impacto tem uma característica peculiar, um anel de terreno elevado ao redor da depressão central, ao invés de apenas um pico central. Esses anéis são formados por diferentes processos, e os anéis internos podem não ter a mesma origem dos externos. As crateras com anel de pico em Mercúrio, formadas pela força colossal de impactos de asteroides ou cometas, variam de 128 a 330 km de diâmetro. O que torna essas bacias fascinantes é o anel de pico que se ergue do chão plano, o que lhes dá esse nome curioso. Essa cratera em particular foi batizada de Vivaldi, em homenagem ao compositor italiano Antonio Vivaldi. Com mais de 200 km de diâmetro, a paisagem da cratera ganhou vida sob a visão da BepiColombo. E como a sonda a viu perto da linha do amanhecer, as sombras realçaram ainda mais sua topografia. Uma característica marcante da Vivaldi é uma interrupção no anel de picos, onde fluxos de lava relativamente recentes mudaram a antiga forma da bacia. Apenas alguns minutos depois, outra impressionante bacia com anel de pico entrou no campo de visão da BepiColombo, dessa vez com 150 km de largura. Essa cratera, no entanto, tinha um significado especial para a equipe da missão. Recentemente batizada de Stoddard, ela homenageia Margaret Stoddard, uma artista neozelandesa que ficou famosa na virada do século XX por suas pinturas. As bacias com anel de picos em Mercúrio são intrigantes porque grande parte de sua formação ainda é um mistério. Os cientistas acreditam que os anéis de picos são criados por um processo de rebote durante o impacto, mas não se sabe a profundidade original do material que foi levantado. As imagens capturadas durante essa passagem são algumas das mais detalhadas da BepiColombo até agora, tiradas em sua maior aproximação, com a superfície de Mercúrio contrastando com a iluminação do Sol. Cada cratera conta uma parte da história turbulenta de Mercúrio, marcada por 4,6 bilhões de anos, servindo como saco de pancadas para asteroides e cometas. É importante lembrar que essas imagens incríveis são um bônus. As câmeras que a BepiColombo está utilizando hoje não foram projetadas para capturar Mercúrio, mas para monitorar a própria espaçonave, especialmente durante a fase crítica logo após o lançamento. Essas câmeras tiram fotos em preto e branco com uma resolução de 1024 por 1024 pixels. Embora impressionantes, o verdadeiro show ainda está por vir. A câmera científica principal da BepiColombo, atualmente protegida, deverá entregar imagens de alta resolução quando a nave entrar em órbita, oferecendo uma visão ainda mais detalhada da misteriosa superfície de Mercúrio. Ou seja, a câmera que a sonda utiliza hoje é uma TechPix, enquanto a câmera top está guardadinha esperando seu momento de brilhar. A BepiColombo foi lançada em 2018 e deve conseguir uma órbita estável em Mercúrio por volta de novembro de 2026. Esse longo trajeto costuma levantar uma pergunta comum: por que demora tanto para chegar a Mercúrio? Quando uma espaçonave como a Cassini chegou a Saturno, que fica a bilhões de quilômetros da Terra, no mesmo período de tempo. Apesar de ser em média o planeta mais próximo da Terra, meu amigo, não é fácil alcançar esse planetinha aqui não. Existem 3 desafios em especial que tornam complicado chegar a Mercúrio. Primeiro, há a questão da alta velocidade inicial.
Quando a Bepi Colombo foi lançada da Terra, ela levou um chute gravitacional do nosso planeta, o que lhe deu muita velocidade. No entanto, para ser capturada pela gravidade mais fraca de Mercúrio, a sonda precisa desacelerar significativamente, o que exige várias manobras complexas e passagens rasantes. O segundo desafio é a gravidade do Sol. Como Mercúrio orbita nossa estrela tão de perto, a Bepi Colombo está constantemente sendo puxada em direção ao Sol, exigindo ainda mais ajustes para evitar ser sugada por ele. Voar direto até Mercúrio exigiria uma quantidade inviável de combustível para desacelerar o suficiente e evitar cair no Sol. E como você deve imaginar, não tem posto Ipiranga no espaço. E por último, mas não menos importante, há o fator calor. Conforme a Bepi Colombo se aproxima do Sol, ela precisa suportar temperaturas extremas. Então, sistemas avançados de blindagem e resfriamento são essenciais para proteger os instrumentos delicados da espaçonave, tornando a jornada ainda mais complicada. A trajetória da Bepi Colombo até Mercúrio já contou com várias passagens significativas, cada uma desempenhando um papel crucial em ajustar sua velocidade e direção. O sobrevoo na Terra em 10 de abril de 2020 foi o primeiro marco importante da missão, redirecionando a sonda para a parte interna do Sistema Solar e servindo como preparação para os sobrevoos em Vênus que viriam a seguir. Durante o sobrevoo na Terra, a Bepi Colombo passou a apenas 19.300 km do nosso planeta, reduzindo sua velocidade em aproximadamente 4 km por segundo em relação ao Sol. Essa desaceleração economizou cerca de 450 kg de propelente, uma medida crucial para garantir que a sonda tenha combustível suficiente para sua longa jornada. Em 15 de outubro de 2020, a Bepi Colombo realizou seu primeiro sobrevoo por Vênus, para refinar ainda mais sua trajetória rumo a Mercúrio. Essa manobra utilizou a gravidade do planeta nublado para ajustar a velocidade e a direção da espaçonave, permitindo que ela alterasse seu curso de forma eficiente, economizando energia e garantindo que continuasse na rota certa. Agora que a sonda já havia passado por Vênus e acertado sua trajetória, vamos em direção a Mercúrio, certo? Errado. Para refinar ainda mais a trajetória e garantir que a sonda chegue da maneira correta ao destino, um novo e importante sobrevoo em Vênus era necessário. O segundo sobrevoo em Vênus aconteceu em 10 de agosto de 2021. E teve um propósito semelhante, mas dessa vez a espaçonave registrou algo único. Ela basicamente escutou o vento solar em Vênus enquanto passava a apenas 548 km da superfície do planeta. A Bepi Colombo gravou o som usando seu magnetômetro, oferecendo um raro vislumbre da interação entre o fluxo de partículas carregadas vindas do Sol e a densa atmosfera rica em dióxido de carbono do nosso vizinho planetário. Esse áudio não é o som real que se ouviria no espaço, mas uma sonificação, uma conversão dos dados capturados em algo audível para nós, meros humanos. Agora sim, vamos em direção ao planeta mais próximo do Sol. O primeiro sobrevoo em Mercúrio ocorreu em 1º de outubro de 2021 e foi um grande marco para a missão. A Bepi Colombo passou a apenas 200 km da superfície de Mercúrio, capturando imagens detalhadas e dados valiosos sobre a geologia do planeta. Esse foi o primeiro de 6 encontros planejados e foi crucial para ajustar a trajetória da espaçonave à medida que ela se aproximava de seu destino final. Em 23 de junho de 2022, a Bepi Colombo completou seu segundo sobrevoo em Mercúrio, chegando ainda mais perto da órbita do planeta. Durante esse encontro, a espaçonave passou a uma altitude de 193 km, capturando mais imagens da superfície e reduzindo ainda mais sua velocidade. O terceiro sobrevoo em Mercúrio aconteceu um ano depois, em 19 de junho de 2023, quando a sonda chegou a 236 km da superfície do planeta. Essas mudanças incrementais na velocidade são fundamentais para garantir que a Bepi Colombo esteja na posição correta para a inserção orbital quando chegar a Mercúrio.
porque caso ela chegue perto demais, você já sabe, né? Vira estampa de camisa. Inicialmente, a inserção orbital da BepiColombo em Mercúrio estava planejada para dezembro de 2025. No entanto, em 15 de maio de 2024, a Agência Espacial Europeia relatou um problema técnico durante uma manobra crítica. Uma falha em 26 de abril impediu que os propulsores da espaçonave operassem com potência total, afetando o progresso da missão. Em 2 de setembro de 2024, a agência publicou uma atualização explicando que uma nova trajetória foi desenvolvida para corrigir o problema. Esse ajuste, causado pela redução da propulsão, acrescentou 11 meses à jornada da espaçonave. Como resultado, a data esperada para a inserção orbital de Mercúrio foi adiada de 5 de dezembro de 2025 para novembro de 2026. Esse atraso garante que a BepiColombo possa continuar sua missão com segurança, apesar dos desafios inesperados. A missão está pronta para responder a várias perguntas não resolvidas sobre Mercúrio, um dos planetas menos compreendidos do nosso sistema solar. Um dos grandes mistérios é o seu campo magnético. Embora a Terra e Mercúrio sejam os únicos planetas rochosos com campos magnéticos, o de Mercúrio é bem mais fraco. Entender como Mercúrio mantém seu campo magnético, apesar de seu tamanho pequeno, pode oferecer insights sobre o magnetismo planetário e a evolução de outros planetas. Outra questão intrigante é a densidade curiosamente alta de Mercúrio. Os cientistas ainda se perguntam como seu núcleo de ferro, que compõe cerca de 85% do seu raio, se formou. A BepiColombo investigará como esse núcleo denso surgiu e se Mercúrio passou por um processo de formação único, oferecendo pistas sobre a formação planetária de maneira geral. A composição da superfície e a história geológica de Mercúrio também permanecem um enigma. A sonda ajudará a desvendar a história de atividade vulcânica, tectônica e as misteriosas cavidades espalhadas por seu solo. Por fim, a BepiColombo estudará a fina exosfera de Mercúrio e como ela interage com o vento solar, proporcionando uma melhor compreensão de como planetas sem uma atmosfera substancial se comportam sob a intensa radiação solar. Essas descobertas podem transformar nossa compreensão de Mercúrio e do sistema solar interno, esclarecendo dúvidas que podem nos ajudar a entender não apenas os planetas aqui do sistema solar, mas também exoplanetas em sistemas estelares distantes. E tudo dependerá dessa incrível sonda. Quando a BepiColombo finalmente entrar em uma órbita estável ao redor de Mercúrio e ativar sua câmera principal, vamos ver esse planetinha quente como nunca antes. As fotos em alta resolução vão revelar cada detalhe da superfície cheia de crateras, vulcões antigos e mistérios que se escondem há bilhões de anos. Com essas novas imagens, quem sabe quantos segredos vamos descobrir. Uma coisa é certa, o planeta mais perto do Sol vai brilhar e a BepiColombo vai estar lá, para registrar tudo. E para BepiColombo poder correr, outras sondas espaciais precisaram andar. Esse é o caso de uma das maiores missões já enviadas para o espaço, a Voyager 2, o único equipamento feito pelo homem a visitar Júpiter, Saturno e Urano. Mas antes de pegar sua trajetória rumo ao espaço interestelar, ela ainda tinha uma última missão, uma passagem espetacular por Netuno, o planeta mais distante do Sol, o que possibilitou à sonda tirar imagens incríveis do gigante azul, as únicas imagens próximas e reais de Netuno até hoje. Há 35 anos, um marco histórico foi alcançado quando visitamos pela primeira vez o planeta mais distante conhecido do nosso sistema solar, Netuno. E essa jornada incrível foi realizada por uma espaçonave que tinha o mesmo poder de processamento que uma calculadora. Essa é a famosa sonda Voyager 2. Mesmo sendo extremamente limitada comparada aos dispositivos de hoje em dia, ela foi capaz de nos enviar imagens espetaculares, revelando o gigante azul como nunca antes. Então, bora conferir as imagens mais próximas que já capturamos de um dos planetas mais misteriosos do sistema solar.
Em agosto de 1977, a Voyager 2 começou sua grandiosa turnê pelo Sistema Solar, se tornando a única espaçonave a visitar os 4 planetas gasosos. Ela chegou a Netuno em 1989, 12 anos após iniciar sua jornada. E, como você pode ver nessas imagens hipnotizantes capturadas pela sonda, ao se aproximar de Netuno, um mundo magnífico envolto em faixas azuis se revelou. Como o irmão azul de Júpiter, uma tempestade massiva e escura foi vista em sua atmosfera, e 4 anéis até então desconhecidos foram detectados junto com 6 novas luas. Após uma jornada de 7,1 bilhões de quilômetros, o encontro mais próximo da Voyager 2 com Netuno durou apenas algumas horas, mas nos proporcionou as melhores vistas do planeta até hoje. Quando pensamos em Netuno, a maioria de nós lembra da famosa imagem da Voyager 2, um retrato do planeta mostrando suas altas nuvens brancas, tempestades gigantes e, claro, sua famosa cor azul, que na verdade está errada. Na real, Netuno é mais um azul esverdeado claro do que o azul cobalto profundo que todos reconhecemos. Mas se você procurar por outras fotos desse magnífico gigante gelado na internet, vai se decepcionar. Existem apenas algumas disponíveis, algo que pode te surpreender, considerando que a Voyager 2 chegou a apenas 4.950 km de Netuno. Acontece que o gigante gelado não é um alvo fácil de fotografar. Em média, ele está 30 vezes mais distante do Sol do que nós, o que obviamente significa que recebe pouca luz solar. E quando a Voyager 2 finalmente chegou lá, após seus encontros com os outros planetas externos, que inclusive deu um forte impulso gravitacional para a sonda, ela estava viajando a uma velocidade impressionante de 27 km por segundo, tornando esse encontro emocionante muito breve. Infelizmente, devido à velocidade da Voyager 2 e à pouca luz solar que Netuno recebe, foi muito difícil tirar fotos nítidas do misterioso planeta azul. Mas, apesar disso, ao acionar os propulsores para girar a espaçonave enquanto passava e tirar algumas fotos de longa exposição, a Voyager 2 conseguiu nos enviar algumas das imagens mais próximas já tiradas de Netuno. Uma das imagens mais detalhadas foi tirada apenas 2 horas antes da Voyager 2 passar por Netuno. Como você pode ver, ela revelou longas nuvens brancas flutuando na alta atmosfera. Mas apesar de parecer, essas nuvens não são como as que temos aqui na Terra. Elas são feitas de metano congelado, e as faixas de nuvens se estendem por milhares de quilômetros, paralelamente ao equador de Netuno. As faixas individuais têm de 50 a 200 quilômetros de largura, e você pode até ver sombras sendo projetadas na neblina, a cerca de 50 quilômetros abaixo. Mesmo que a Voyager 2 tenha visitado todos os 4 planetas gasosos externos, só ao chegar em Netuno que as primeiras sombras de nuvens foram vistas. Mas algo surpreendente e curioso aconteceu anos após a passagem da Voyager 2. Quando os astrônomos analisaram Netuno com o telescópio Hubble, perceberam que todas aquelas nuvens brancas incríveis capturadas pela Voyager 2 haviam desaparecido quase que completamente. A pergunta óbvia era: o que aconteceu aqui enquanto a gente não estava olhando? Após as observações feitas pelo Hubble na década de 90, a primeira constatação era óbvia. As nuvens de Netuno não são permanentes, elas continuam evoluindo e mudando, o que fez com que elas quase desaparecessem ao longo dos anos. Para monitorar esse desaparecimento em detalhes, os pesquisadores examinaram a variação temporal na cobertura de nuvens ao longo das últimas 3 décadas. Eles analisaram os dados infravermelhos coletados pelo telescópio espacial Hubble, o observatório Keck e o observatório Lick entre 1994 e 2022, e o que encontraram foi bastante surpreendente. A uma distância de 4,4 bilhões de quilômetros do Sol, Netuno recebe apenas 0,1% da luz solar que recebemos em nosso planeta. Naturalmente, dada a distância, é comum pensar que o Sol não pode desempenhar um papel importante na dinâmica da atmosfera de Netuno. No entanto, quando os cientistas observaram as imagens de Netuno capturadas pelos diferentes telescópios ao longo dos últimos 29 anos, descobriram padrões significativamente claros entre as mudanças sazonais na cobertura de nuvens de Netuno e o ciclo solar.
Isso significa que mesmo Netuno estando extremamente distante do Sol, nem mesmo ele pode escapar da influência da nossa estrela. Aqui a gente pode ver algumas imagens capturadas pelo Observatório Keck e pelo Telescópio Espacial Hubble entre 2002 e 2020. A atividade das nuvens diminui, especialmente nas médias latitudes após o início de 2020. Por exemplo, desde 2019, os cientistas viram apenas um pedaço de nuvens brancas e ondulantes pairando ao redor do polo sul do planeta. Mesmo agora, após 4 anos, as nuvens não voltaram ao seu nível anterior. Ao invés disso, Netuno está quase totalmente livre de nuvens pela primeira vez em 3 décadas. Agora a questão é, como o Sol pode desempenhar um papel em tudo isso? Para entender essa conexão, é essencial conhecer o ciclo solar. Semelhante aos humanos, que ora está feliz e ora está triste, o Sol também passa por flutuações, nesse caso em sua produção de energia. Existem períodos de alta atividade marcados por manchas solares abundantes e explosões energéticas, mas também existem as fases mais calmas. Essa flutuação periódica nas emissões de energia do Sol constitui o que chamamos de ciclo solar. Normalmente, a duração é de cerca de 11 anos. E quando o Sol está mais ativo, o sistema solar é inundado com radiação ultravioleta mais intensa. Os ciclos solares são uma característica natural do comportamento do Sol e influenciam o clima espacial, incluindo seus efeitos na magnetosfera da Terra e nos nossos sistemas de comunicação. Em um estudo recente, os cientistas acompanharam meticulosamente 2 ciclos de atividade solar, marcados por máximas em 2002 e 2015 e mínimas em 1996, 2007 e 2020, para observar sua relação com as formações de nuvens em Netuno. Essa investigação revelou um padrão significativo. A formação de nuvens em Netuno tende a começar cerca de 2 anos após o início da intensa radiação ultravioleta. Além disso, foi encontrada uma conexão notável entre a cobertura de nuvens de Netuno e a quantidade de luz solar recebida pelo gigante de gás. A cobertura de nuvens do planeta e a quantidade de luz que o atingiu tiveram o pico em 2002, seguido por um declínio em 2007. Posteriormente, aumentaram novamente para um pico em 2015, antes de diminuírem novamente. A cronologia se alinha com as 2 máximas de atividade solar mais recentes, em 2001 e 2015, estabelecendo assim uma clara correlação entre os 2 fenômenos. Uma possível explicação para esse fenômeno é a hipótese de que a intensa radiação ultravioleta do Sol desencadeia uma reação fotoquímica complexa, resultando na formação das nuvens de Netuno. No entanto, essa relação é complexa. Por exemplo, um aumento na luz ultravioleta poderia aumentar a decomposição do gás metano, e assim a produção de hidrocarbonetos e névoas associadas. Por outro lado, um aumento repentino de UV também pode levar a um escurecimento do gás, diminuindo o brilho geral de Netuno. No entanto, só notamos uma correlação positiva entre a atividade solar, a cobertura de nuvens e o brilho do planeta, o que sugere que os processos internos de Netuno também podem estar influenciando esse comportamento, implicando que o Sol pode não ser o único fator determinante. Voltando para nossa querida Voyager 2, quando essa imagem foi tirada pela sonda, ventos poderosos estavam soprando em torno desse gigante gelado. Em alguns lugares, a velocidades de 2.100 km por hora, 3 vezes mais rápido que os ventos em Júpiter e quase 9 vezes mais rápido que os ventos registrados na Terra. Ou seja, a sonda acabava de descobrir que Netuno possui um dos climas mais extremos do sistema solar. E conforme manobrava em sua passagem pelo gigante azul, a sonda viu o exemplo perfeito disso. Essa é a imagem mais próxima já tirada da tempestade chamada a Grande Mancha Escura, um anticiclone oval que lembra a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Esse enorme padrão climático tinha o tamanho de todo o planeta Terra. E como você pode ver nessa imagem, o interior parece relativamente sem nuvens, como um enorme buraco negro girando na atmosfera de Netuno. O motivo pelo qual a tempestade é tão escura não é totalmente compreendido, mas provavelmente está relacionado a certas partículas escurecidas nas camadas inferiores de Netuno. Por que isso acontece, porém, ainda é um mistério.
Os ventos ao redor da Grande Mancha Escura são alguns dos mais rápidos observados no Sistema Solar, atingindo velocidades de até 2.400 km por hora. Esses ventos de alta velocidade contribuíram para a natureza dinâmica e turbulenta da tempestade. Mais uma vez, grandes nuvens brancas podem ser vistas no alto, que estão ligeiramente encobrindo as regiões escuras e claras da tempestade, enquanto passam por rápidas mudanças de aparência. Mas, ao contrário da Grande Mancha Vermelha de Júpiter, no entanto, que está ativa há centenas de anos, a Grande Mancha Escura de Netuno foi observada por apenas alguns anos, já que a mancha desapareceu quando o telescópio espacial Hubble fotografou Netuno em 1994, sugerindo que era uma característica temporária. Mas não foi apenas a Grande Mancha Escura que a Voyager 2 descobriu. Ao sul, outra grande característica, chamada Pequena Mancha Escura, pôde ser vista. E se olharmos mais de perto, nuvens rotativas dentro dela são visíveis, dessa vez com um grande olho central. O que causa essas colossais tempestades em vórtice não é totalmente compreendido, mas provavelmente é impulsionado em parte pelo aquecimento do misterioso núcleo de Netuno. À medida que a Voyager 2 passava, também conseguiu capturar algumas imagens impressionantes do Polo Sul de Netuno, devido à inclinação do planeta durante a aproximação da sonda. Essa imagem não revela muito, além de algumas nuvens brilhantes no alto, mas se você olhar com cuidado, pode ver algum tipo de característica estranha. Ao combinar 5 fotos diferentes dessa região para criar uma projeção polar e aumentar o contraste, a característica de repente pode ser vista. Uma estranha tempestade hexagonal, que se assemelha bastante à tempestade hexagonal polar de Saturno. Na verdade, essa tempestade é tão grande que caberiam aqui quase 4 terras. Há 35 anos, uma espaçonave, projetada com a tecnologia dos anos 70, alcançou um dos maiores feitos da humanidade. Ela visitou com sucesso os 4 planetas externos, os revelando em todo o seu esplendor. Mas, embora essas imagens tenham uma importância histórica e científica gigantesca, infelizmente já estão datadas. Desde a década de 70, nossa tecnologia espacial avançou muito, e hoje temos o que é necessário para tirar imagens bem mais nítidas do gigante azul, como foi feito em Júpiter há alguns anos atrás, por exemplo, com a sonda Juno. Então, talvez seja a hora de um novo encontro netuniano. Infelizmente, até 2024, não há missões futuras aprovadas para Netuno ou Urano, que são, de fato, os 2 planetas mais inexplorados do Sistema Solar. O problema com ambos os planetas é que ficam tão distantes que missões desse calibre exigem um timing perfeito. Com os foguetes e a propulsão química de hoje, precisamos usar a poderosa gravidade de Júpiter para nos lançar em direção a um planeta distante, como Netuno. Uma técnica que, como vimos, também foi usada nas missões Voyager, quase há meio século atrás. Isso significa que Júpiter deve estar no lugar certo, algo que acontece a cada 12 a 13 anos. A próxima janela será no início da década de 2030, então teremos que esperar um bom tempo se quisermos ver novamente imagens de perto dos misteriosos gigantes de gelado. Por enquanto, as fotos espetaculares capturadas pela Voyager 2 terão que servir, mas eu pessoalmente nunca me canso de olhar para elas, imaginando o que pode estar acontecendo nas profundezas daquelas magníficas nuvens azuis. A jornada da Voyager 2 nos deu uma janela única para o desconhecido, revelando um Netuno majestoso envolto em mistério. Mesmo com as limitações tecnológicas da época, a sonda conseguiu capturar imagens que ainda nos deixam maravilhados até hoje. Mas o que é mais inspirador é pensar no que ainda não vimos, nas tempestades que talvez estejam se formando agora, e nos segredos que esse gigante gelado ainda guarda. Mas, como vimos, não foi só Netuno que a Voyager 2 fotografou. Muitos outros lugares do Sistema Solar também foram observados. Isso inclui Io, a lua de Júpiter, e quando a sonda Voyager 2 passou por lá, detectou muitos vulcões ativos, o que deixou os astrônomos com a pulga atrás da orelha. Como um mundo tão distante do Sol tem energia o suficiente para ser tão ativo? Um mistério que só seria desvendado anos mais tarde por outra sonda espacial.
No sistema solar existem pelo menos 288 luas fascinantes orbitando os planetas principais. Cada uma tem suas próprias características intrigantes e peculiares, mas há uma que se destaca entre todas. Uma lua que se parece mais com os planetas há 4 bilhões de anos atrás do que com um satélite natural. Essa é Io, a terceira maior lua de Júpiter, um lugar onde o caos domina a paisagem. Esse é o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar, com centenas de vulcões em erupção nesse exato momento. Embora nenhuma missão específica tenha sido enviada para Io, várias naves espaciais passaram por lá, e já que estavam por ali, capturaram imagens incríveis que revelam sua superfície infernal e nos faz perceber como é bom viver na Terra. Então, vamos dar uma olhada nas imagens mais próximas que já capturamos do lugar mais vulcânico do sistema solar. A maior parte do que sabemos sobre Io vem da sonda Galileu, que fez um estudo detalhado no sistema de Júpiter entre 1995 e 2003. Desde então, muitas outras sondas, incluindo Cassini e New Horizons, fizeram observações adicionais enquanto passavam por lá. E ainda temos a sonda Juno, que atualmente orbita Júpiter e ocasionalmente aponta suas câmeras para Io, nos lembrando de todas as suas características bizarras. E é bom a gente aproveitar os dados da Juno enquanto podemos, pois tudo indica que muito em breve será o fim da missão. E fim de missão pra sonda, você já sabe, né? Estampa de camisa. A coitada vai ser jogada para queimar na atmosfera do maior planeta do sistema solar. Mas calma, é por um bom motivo. Assim, os cientistas evitam que alguma lua de Júpiter corra o risco de ser contaminada pela sonda. Enfim, todas essas sondas nos forneceram uma abundância de imagens novas e antigas, revelando Io como realmente é. Um mundo de extremos violentos, onde vulcões estão em erupção constante em toda a sua superfície, criando grandes fontes e enormes lagos de lava, grandes o suficiente para engolir um país pequeno. Os vulcões de Io superam os da Terra em escala e volume de erupção, e tudo isso ocorre em um mundo que é apenas um pouco maior que a nossa Lua. Mas eu sei que você deve estar confuso agora. Sabemos que a maior fonte de energia do sistema solar é o Sol. E como uma lua tão distante do Sol tem calor o suficiente para manter essa quantidade de vulcões ativos? Bom, isso tem a ver com a sua localização. Lembra quando você era criança e brincava de cabo de guerra na escola? Então, é justamente isso que está acontecendo com Io. Só que nesse caso, ela tá presa nessa brincadeira para sempre. De um lado, ela é puxada pela força gravitacional monstruosa de Júpiter, do outro, pela gravidade precisamente cronometrada de suas luas vizinhas, Europa e Ganimedes. Esse puxão cria um efeito sanfona, ou seja, a lua é esticada e comprimida repetidamente. Essa fricção contínua esquenta muito o satélite, parecido com o que acontece quando você sova uma massa de pão ou coxinha várias vezes com as mãos. Quanto mais você trabalha a massa, mais ela esquenta. Deu até fome agora. As enormes forças de maré a que Io está sujeita mantêm grande parte de seu subsolo em forma líquida. E esse material procura desesperadamente qualquer rota de escape disponível para aliviar a pressão imensa. A superfície inóspita, marcada por vulcões e lagos de lava, é o resultado desse processo, e o maior desses escapes é chamado de Loki Patera. Essa imagem incrivelmente nítida e colorida de Io, tirada pela sonda Juno em dezembro de 2023, revela Loki Patera na parte inferior da Lua. Esse é o maior vulcão ativo de todo o sistema solar. É bem difícil não ver essa monstruosidade, pois se destaca como uma enorme região escura com o que parece ser uma ilha flutuante no meio. Esse lago de lava tem uma área 1 milhão de vezes maior do que qualquer lago de lava encontrado na Terra. Para uma visão mais próxima, podemos ver algumas das imagens capturadas pela Voyager em março de 1979. Aqui a gente consegue ver o lago de magma com 202 km de comprimento, cercado por lava quente e repleto de ilhas. Curiosamente, pesquisas mostraram que a rocha derretida que esfria no lago periodicamente afunda, permitindo que uma onda de lava flua de uma ponta a outra nessa região. Um fenômeno que curiosamente ocorre uma vez a cada 500 dias. Surfistas não costumam desperdiçar ondas, mas duvido algum querer surfar aqui. Mas não vai pensando que por essa lua ter centenas de vulcões, a superfície é quente. Pelo contrário, é extremamente fria. Quer dizer, próximo aos vulcões e seus lagos de lava, provavelmente deve ser quente,
mas no geral a superfície de Io tem uma temperatura média de 143 graus abaixo de zero. E, por conta disso, recentemente, quando a Juno capturou as imagens dessa área, também foi descoberto que, à medida que a nova lava esfria rapidamente devido à temperatura fria na superfície, ela se torna altamente refletiva, tão lisa quanto o vidro, semelhante ao vidro vulcânico encontrado aqui na Terra, também conhecido como obsidiana. Ao leste de Loki Patera, no entanto, está uma característica que se destaca mais do que qualquer outra na superfície de Io: as regiões ao redor do vulcão Pelé. Não esse, esse. O primeiro vulcão ativo já descoberto em outro mundo. Circundando o vulcão, você notará um enorme anel vermelho alaranjado de aproximadamente 1.300 km de diâmetro. Essa característica proeminente, que parece até um coração, é o resultado da erupção contínua de Pelé, lançando plumas de gases vulcânicos a 300 km acima da superfície, antes de congelarem e se assentarem de volta no solo, como um enorme anel de enxofre vermelho. Infelizmente, o nome desse vulcão não surgiu por causa do nosso Pelé, mas sim da mitologia havaiana. Segundo ela, Pelé é a deusa do fogo, dos vulcões e da criação, famosa por seu temperamento explosivo e associada à atividade vulcânica nas ilhas do Havaí. Os cientistas responsáveis pela nomeação dos vulcões em Io costumam escolher nomes de divindades associadas ao fogo e aos vulcões de várias culturas ao redor do mundo. E a escolha de Pelé foi uma referência apropriada para um dos vulcões mais ativos de Io, destacando sua natureza explosiva e violenta. Como já deu para perceber, Io é uma lua bizarra e diferente do que imaginamos quando pensamos em satélites naturais. E um dos motivos para isso é que, como você pode ver, tem muita informação aqui, como Tupã Patera, por exemplo, visto nessa imagem capturada pela sonda Galileu em outubro de 2001. E para vingar o Pelé, esse sim tem na sua origem o nosso Brasilzil. Como você deve saber, Tupã é uma importante entidade na mitologia dos povos indígenas tupi-guaranis da América do Sul, especialmente no Brasil. Tupã é considerado o deus do trovão e do relâmpago, o que é uma referência apropriada dado o caráter explosivo e vulcânico de Io. Essa é uma clara depressão vulcânica de cerca de 75 km de largura, cercada por penhascos de 900 metros de altura. No centro há uma área provavelmente mais alta que as depressões ao redor, já que não foi coberta pela lava escura. Uma parte dessa área está coberta por um material vermelho difuso, que provavelmente se condensou a partir de gases de enxofre que escapam das aberturas vulcânicas. Já o material preto é lava recente, ainda quente. O amarelo provavelmente é uma mistura de compostos de enxofre e o verde parece se formar onde o enxofre vermelho interagiu com as lavas escuras. Essa surreal depressão vulcânica é um exemplo perfeito das reações químicas que estão ocorrendo em toda a Lua, resultando em padrões de cores magníficos como em nenhum outro lugar do sistema solar. Todo esse caos espalhado pela superfície de Io cria as condições perfeitas para um mundo vulcânico único. E com cerca de 400 vulcões ativos, seria broxante se não tivéssemos capturado pelo menos um em seu ápice de fúria. E foi a sonda Galileu que salvou o dia e proporcionou essa visão pra gente. Essa imagem incrível, tirada pela sonda em julho de 1997, revela o vulcão Prometheus em erupção, lançando uma pluma de gás e poeira a mais de 100 km de altitude, chegando até o espaço. Mas, em fevereiro de 2007, fomos brindados com uma visão ainda mais espetacular de uma erupção. Isso enquanto a sonda New Horizons passava a caminho de Plutão. Essa sequência impressionante de fotos foi tirada ao longo de 8 minutos e mostra uma pluma de detritos vulcânicos de cerca de 290 km de altura, pairando sobre a superfície flamejante da Lua. Foi descoberto depois que o gás e a poeira estavam sendo liberados pelo vulcão Tivastar Paterae, que pode ser visto nessa imagem capturada pela Galileu em fevereiro de 2000. Essa erupção durou impressionantes 530 dias, uma das mais longas já registradas em Io. Mas não vai pensando que são apenas vulcões que cobrem Io.
há também enormes montanhas, algumas mais altas do que o próprio Monte Everest. Algumas dessas formações são isoladas, ao invés de formarem cadeias montanhosas, o que sugere que elas resultam do vulcanismo e não de atividade tectônica, como acontece aqui na Terra, por exemplo. Parece que tudo em Io está de alguma forma conectado ao magma ardente escondido abaixo da superfície. Essa animação da NASA, feita com dados reais da sonda Juno, nos dá uma ideia de como algumas dessas estranhas montanhas parecem. Essa aqui, apelidada de Io Pináculo, tem entre 5 e 7 km de altura. É difícil imaginar que tipo de atividade vulcânica poderia ter criado uma formação tão afiada quanto essa. Mas, ao contrário do Pináculo e de outros picos em Io, aqui também temos o tipo convencional de montanhas, que são originadas por atividade tectônica e formam cadeias gigantescas. Um exemplo disso é o South Bosauli Montes. Essa é apenas uma parte de uma grande cadeia montanhosa chamada Bosauli Montes, localizada a noroeste do vulcão Pelé. Essa é a maior montanha da Lua e uma das mais altas do sistema solar, com picos que chegam a cerca de 17,5 km de altura, o que é quase 2 vezes mais alto que o Monte Everest. Bosauli Montes é geologicamente fascinante, pois, ao contrário dos vulcões e das formações isoladas de Io, essas montanhas provavelmente se formaram devido a processos de compressão causados pela intensa atividade tectônica na crosta de Io, que, como vimos, é puxada e empurrada constantemente pelas forças de maré geradas por Júpiter. Já deu para perceber que a superfície de Io é um caos absoluto. Mas se olharmos para a Lua em luz infravermelha, um tipo de luz que nossos olhos não captam naturalmente, podemos ver o quão extrema ela realmente é. Essa incrível imagem infravermelha feita pela Juno em julho de 2022 revela quão ativa é a Lua. Cada ponto vermelho, amarelo e branco marca onde a lava quente borbulha. Quanto mais brilhante a cor, maior a temperatura. E quando sobrepomos essa imagem com uma de luz visível, temos ainda mais noção de como é o caos em sua superfície. Embora Io pareça um local inóspito à primeira vista, observada de longe, ela se transforma em um espetáculo luminoso e único. Estima-se que as plumas vulcânicas de Io expulsem mais de 4 toneladas de dióxido de enxofre e outros gases a cada segundo. E, embora a maioria desses gases congele e se deposite na superfície ou escape para o espaço, uma parte permanece gasosa, criando uma fina atmosfera. Essa atmosfera se mistura com as partículas energéticas no campo magnético de Júpiter, fazendo Io brilhar, semelhante às auroras que vemos na Terra. Essa incrível imagem, capturada pela Galileu em maio de 1998, mostra a Lua durante um eclipse, revelando as cores vibrantes da sua atmosfera que indicam diferentes emissões de gases. O verde vem do sódio, o vermelho do oxigênio e o azul dos gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre. Esse espetáculo fascinante foi capturado novamente pela sonda Cassini em janeiro de 2001. Quando ela estava a caminho de Saturno, proporcionando mais um show de luzes surpreendente. Apesar de Io ser frequentemente descrita como um local ruim, claro, sua superfície é tóxica, fria e caótica, e se você estivesse aqui, provavelmente derreteria até os ossos ou morreria congelado, sim. Mas tirando isso, esse é na verdade um mundo dinâmico, cheio de cores e com uma beleza única, o que a torna um dos lugares mais intrigantes e únicos do sistema solar. Eu mal posso esperar para ver as próximas imagens que receberemos dessa lua colorida e bizarra. Assim, concluímos nossa jornada por Io, uma das luas mais extraordinárias e dinâmicas do sistema solar. Sua superfície marcada por vulcões incessantes e montanhas colossais é um lembrete da imensa energia liberada pelas forças de maré de Júpiter. As imagens capturadas por diversas sondas, como Galileu e Juno, revelam um mundo em constante transformação, onde lava, gases e forças tectônicas moldam um ambiente hostil e fascinante. Apesar das condições extremas e inóspitas, Io se destaca como um verdadeiro laboratório natural, nos oferecendo uma visão sem precedentes dos processos vulcânicos em um corpo celeste. Cada nova descoberta nos aproxima de entender melhor não apenas essa lua vulcânica,
mas também os mecanismos fundamentais que governam outros mundos no universo. As futuras missões a Júpiter, sem dúvida, continuarão a revelar ainda mais segredos desse mundo caótico e intrigante. E por falar em segredos, Marte, mesmo depois de décadas de estudos e missões, ainda escondia um de nós. E meu amigo, não é qualquer segredo. É um que pode mudar completamente a forma como compreendemos o planeta vermelho. Marte possui um gigantesco reservatório de água líquida abaixo de sua superfície. Descoberta que só foi possível graças a uma das missões mais subestimadas enviadas ao planeta vermelho, que além de detectar água e tirar imagens reais da superfície marciana, também descobriu a presença de terremotos no nosso vizinho planetário. Água líquida foi detectada em Marte. Isso mesmo, um mundo que parecia ser morto, seco e empoeirado pode ser bem mais promissor do que a gente imaginava. Toda essa água foi encontrada em um gigantesco reservatório subterrâneo, e esse reservatório é tão grande que poderia cobrir todo o planeta com uma camada de água entre 1 a 2 km de profundidade. E, com isso, os cientistas estão muito perto de resolver um dos maiores mistérios sobre Marte: o que aconteceu com toda a água do planeta vermelho. Houve um tempo em que Marte era bem parecido com a Terra. Isso mesmo, não lembrava em nada esse deserto seco e empoeirado que conhecemos hoje. Bilhões de anos atrás, o planeta tinha uma atmosfera mais densa e um clima mais quente, permitindo que a água líquida fluísse pela sua superfície. Mas como será que esse mundo saiu disso para isso? Por que a presença de água é tão importante na Terra ou em outros planetas? E, finalmente, como os cientistas fizeram para detectar água líquida no planeta vermelho? É isso que descobriremos hoje. Você já deve ter ouvido falar em um monte de lugar que a água é importante para a vida. É por isso que é feito tanto barulho quando ela é descoberta em outros mundos. Como, por exemplo, quando foi detectada em Encélado pela Cassini ou agora em Marte. Mas você já se perguntou o porquê disso? A água é muito mais do que apenas algo que bebemos para matar a sede. Ela é literalmente a base da vida que conhecemos. Sua importância vai além do que imaginamos, começando pelo fato de ser conhecida como o solvente universal. Isso significa que ela tem uma habilidade incrível de dissolver substâncias, o que é crucial para o transporte de nutrientes e a remoção de resíduos nas células. Basicamente, a água é como o Uber das substâncias dentro do nosso corpo, sempre garantindo que tudo chegue ao lugar certo. Além disso, a água é essencial para regular a temperatura. Ela tem a capacidade de absorver e liberar calor sem mudar muito de temperatura, o que funciona como um ar-condicionado natural, mantendo tudo sob controle mesmo em situações extremas. Outro ponto fundamental é que muitas das reações químicas que acontecem no nosso corpo, como a digestão e a produção de energia, só ocorrem na presença de água. Pense nela como o óleo que mantém nossa máquina biológica funcionando de forma suave e eficiente. E não podemos esquecer que o plasma, que é a parte líquida do sangue, é composto principalmente de água. E é essa parte do sangue que carrega oxigênio e nutrientes por todo o corpo, fazendo da água o motoboy essencial que garante que cada célula receba o que precisa para sobreviver. Dito isso, não esquece de beber água. Já para os organismos, a água também é importante para manter a estrutura e o suporte. Em organismos unicelulares, ela ajuda a manter a forma das células. E nos multicelulares, regula o volume e a pressão, garantindo que tudo permaneça no seu devido lugar. Resumindo, sem água não haveria vida. É por isso que, ao procurar vida em outros planetas, os cientistas sempre fazem a mesma pergunta: será que tem água por lá? Então, Marte também tinha esse ingrediente crucial para a vida. Na verdade, Marte teve um início bem mais tranquilo que a Terra, o que possibilitou um desenvolvimento bem mais rápido do planeta vermelho, justamente por ser menor e mais distante do Sol. Além disso, a Terra provavelmente sofreu um evento de colisão com outro grande corpo, o que inclusive deu origem à nossa Lua, mas atrasou a formação final do nosso planeta, algo que não aconteceu com Marte.
Se esse atraso foi bom ou não para o surgimento da vida na Terra, eu não sei, mas o que eu sei é que a prosperidade em Marte não durou muito tempo. Marte perdeu sua atmosfera e a água do planeta foi pro beleléu. Mas antes da gente ver como o planeta vermelho perdeu sua proteção, eu sei que você mesmo aí que tá quase digitando nos comentários. Como eles sabem que existia água em Marte? Calma, meu jovem, vou explicar. A primeira evidência é a vasta rede de vales e canais de escoamento. Marte é repleto de formações que se assemelham muito aos vales de rios e deltas aqui da Terra. Essas redes de vales ramificados sugerem que a água líquida uma vez esculpiu canais e depositou sedimentos na superfície marciana. A segunda evidência está na presença de minerais hidratados. A detecção desses minerais, que só se formam na presença de água, como argilas, sulfatos e certos tipos de sais, reforça a ideia de que a água existiu em Marte. Esses minerais foram encontrados por orbitadores, como o Mars Reconnaissance Orbiter, e também por rovers, como o Curiosity. E finalmente, os rovers marcianos também descobriram formações rochosas sedimentares semelhantes às que são formadas por processos aquáticos na Terra. Essas rochas em camadas muitas vezes mostram características como estratificações cruzadas, que ocorrem quando a água flui sobre uma superfície, e marcas de ondulações criadas por correntes de água. No entanto, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, Marte passou por uma série de eventos catastróficos que mudaram completamente sua história. O problema começou com o colapso de seu campo magnético. Assim como a Terra, Marte tinha um campo magnético global, criado por um efeito dínamo no núcleo derretido do planeta. Esse campo magnético teria protegido a atmosfera marciana dos ventos solares, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Mas, à medida que o núcleo de Marte foi esfriando, o efeito dínamo enfraqueceu e o campo magnético desapareceu. Com o campo magnético ausente, a atmosfera de Marte ficou vulnerável ao vento solar, que lentamente foi de arrasta para cima. Com o tempo, boa parte da atmosfera foi literalmente varrida para o espaço, o que fez com que a pressão atmosférica caísse drasticamente. E se você prestou atenção nas aulas de física, sabe que a pressão ambiente controla o ponto de ebulição. Então, em um ambiente de alta pressão, como dentro de uma panela de pressão, a água pode ficar muito mais quente sem evaporar. É assim que a comida cozinha rápido sem ficar seca. Mas, no ambiente oposto, com baixa pressão, a água simplesmente vaporiza e desaparece, mesmo em temperaturas mais frias. É como se em uma panela de pressão você estivesse segurando as moléculas de água no estado líquido, com toda aquela pressão. Mas se você remover essa pressão, essas moléculas ficam livres para evaporar mais rápido, mesmo com menos calor. Isso acontece porque a pressão atmosférica, que normalmente empurra as moléculas de água de volta para o líquido, está mais fraca, deixando as moléculas escaparem com mais facilidade. E foi justamente isso que aconteceu com Marte. À medida que a atmosfera ficava mais fina, a água líquida na superfície escapava para o espaço. Além disso, a atmosfera rarefeita também reduziu o efeito estufa do planeta, levando a uma queda brusca na temperatura. Marte passou de um ambiente quente e úmido para um mundo frio e seco que conhecemos hoje. À medida que o planeta esfriou, toda a água líquida que sobrou congelou, se transformando em gelo, seja na superfície ou escondido sob o solo. Mas algo não batia. Mesmo levando em conta a água perdida para o espaço, Marte ainda deveria ter uma quantidade significativa de água. O gelo nos polos não era suficiente para explicar toda essa perda. E isso levantou uma questão intrigante: onde está o resto da água de Marte? E se ela ainda existir, será que poderia, potencialmente, sustentar a vida como a conhecemos? Esse é o Insight, da NASA, um dos heróis desconhecidos na exploração de Marte. Geralmente, toda a glória vai para os rovers, e mais recentemente também para o pequeno helicóptero Ingenuity. E eu não julgo, cara, ele voa. Mas foi esse lander que mudou para sempre nossa compreensão de Marte. O Insight chegou à superfície do planeta vermelho em 2018, pousando numa região conhecida como Elysium Planitia. À primeira vista, esse local não parece ter nada especial, mas é só aparência mesmo. Esse é um local ideal para estudar o interior de Marte, além de ser uma zona plana e segura para pouso.
Uma vez que o lander foi implantado, ele usou um braço robótico para baixar 2 instrumentos na superfície, um sensor de fluxo de calor e um sismômetro. A missão principal do InSight era medir as vibrações produzidas por tremores de terra marcianos. Agora fica o questionamento: se os tremores de solo aqui na Terra são terremotos, os tremores em Marte deveriam ser maremotos? Bom, enfim, esses tremores marcianos são como terremotos terrestres, no sentido de que são tremores naturais da superfície e do interior do planeta, causados por uma liberação repentina de energia. Na Terra, isso acontece por conta do movimento das placas tectônicas, mas em Marte não há placas tectônicas. Toda a superfície é uma única camada sólida. Então, parecia improvável que Marte experimentasse tremores frequentes. Mas, em 1976, o sismômetro a bordo do lander Viking 2 da NASA detectou 2 eventos separados que pareciam muito com terremotos. 40 anos depois, o InSight foi enviado para confirmar a existência desses tremores, e foi exatamente isso que ele fez. Ao longo de seus 4 anos de missão, o InSight detectou mais de 1.300 tremores de terra. Mas, em 4 de maio de 2022, o maior deles decidiu dar um oi. Um grande tremor, estimado em uma magnitude 5 na escala Richter, foi detectado pelo sismômetro do InSight, com vibrações que reverberaram pelo planeta por até 6 horas. A primeira coisa que os cientistas fizeram foi tentar descartar um impacto de meteoro, e conseguiram, já que para criar ondas sísmicas detectadas pelo lander, seria necessário um impacto que deixasse uma cratera de aproximadamente 300 metros de diâmetro, o que não seria tão discreto assim, e provavelmente detectado pelos satélites na órbita de Marte. Então, com o impacto de meteoro descartado, os terremotos marcianos, se é que esse termo é correto, foram oficialmente confirmados, mesmo sem a presença de placas tectônicas. Existem alguns fatores naturais que podem explicar os tremores. A crosta de Marte é uma concha contínua, mas isso não significa que seja uniforme por todo o planeta. Existem áreas mais finas e outras mais grossas. Além disso, Marte tem vulcões gigantescos que criam enormes concentrações de massa na superfície, o que pode facilmente gerar um desequilíbrio, causando rachaduras e deslocamentos nos materiais da crosta. Esse desequilíbrio entre rochas mais finas e mais espessas é, provavelmente, o que criou essa monstruosidade conhecida como Valles Marineris. E, escondida nesses sinais sísmicos, uma descoberta surpreendente foi feita: um grande reservatório de água líquida. Isso mesmo, Marte possui água líquida. A técnica utilizada para essa descoberta é similar àquela empregada na Terra para estudar a estrutura interna do planeta. Ao analisar como as ondas sísmicas se comportam ao atravessar diferentes materiais, os sismólogos podem inferir as propriedades dessas substâncias. Para localizar essa água oculta, os cientistas aplicaram modelos semelhantes aos usados na Terra para mapear aquíferos subterrâneos e campos de petróleo. O modelo revelou que os dados sísmicos eram melhor explicados se, abaixo da superfície de Marte, existisse uma camada de rochas ígneas fraturadas cujas fissuras estavam preenchidas com água líquida. Essas rochas ígneas, formadas pelo resfriamento e solidificação de material rochoso fundido, vulgo magma, podem desenvolver fissuras que permitem a passagem e o armazenamento de água. Embora essas rochas não sejam as mais porosas, elas podem, em certas condições, reter água. E não vai pensando que a quantidade de água é pouca. Meu amigo, é muita água. O suficiente para cobrir todo o planeta em mais de 1 km de profundidade. Com certeza, essa quantidade de água líquida em Marte é uma surpresa e tanto. Mas, aparentemente, oceanos subterrâneos podem ser mais comuns em mundos rochosos do que imaginamos, já que existe um bem aí, debaixo do seu pé. Você sabia que há mais água abaixo da superfície da Terra do que em todos os oceanos combinados? Na verdade, pode haver cerca de 3 vezes mais água no subsolo do que nos mares. Agora, isso não quer dizer que a Terra seja oca, como acontece nos filmes do Godzilla ou em alguns vídeos de teoria da conspiração, que tem bastante aqui no YouTube por sinal. E o mesmo vale para Marte. O que a gente está falando aqui é de rocha porosa saturada com água líquida.
Infelizmente para nós, o reservatório subterrâneo da Terra está a cerca de 700 km de profundidade. Então não vamos chegar lá tão cedo. Mas em Marte, o oceano subterrâneo está muito mais perto da superfície, cerca de 10 a 20 km de profundidade, o que deixa algumas questões no ar sobre como ele chegou lá. Assim como na Terra, a água pode ter se formado no subsolo por um processo natural e pode estar presa lá há bilhões de anos, datando da mesma época em que Marte tinha água líquida em sua superfície. Também é possível que a água tenha migrado da superfície para esse reservatório subterrâneo. A causa desse evento ainda permanece um mistério, mas se a água realmente se moveu da superfície para baixo, ela pode ter levado junto os blocos de construção da vida. Mesmo na Terra, não temos como saber se nosso oceano subterrâneo suporta a vida, e provavelmente nunca saberemos, já que o buraco mais profundo perfurado é conhecido como Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, e atingiu uma profundidade de pouco mais de 12 km. E lá encontramos algumas coisas bem estranhas. Cientistas identificaram fósseis microscópicos de organismos unicelulares a até 7 km de profundidade, e também encontraram água nessa mesma profundidade. Mas por que não continuar perfurando para ver o que acontece? Infelizmente não dá. No fundo do poço, a temperatura chega a 180 graus Celsius, sendo impossível continuar com a perfuração. Então, em teoria, se fizéssemos uma perfuração semelhante em Marte, poderíamos alcançar o reservatório subterrâneo de água, certo? Não é bem assim que a banda toca. Se na Terra já é difícil cavar um túnel nessa profundidade, imagina em outro planeta. E tentar algo em um local tão distante e inóspito como Marte tá no nível hard de dificuldade. Mas, de qualquer forma, agora sabemos que Marte, aparentemente, não é uma rocha congelada, morta e seca, mas, na verdade, é um mundo bem mais promissor do que imaginávamos. E isso me parece um sinal de que deveríamos ser, pelo menos, um pouco mais otimistas e abertos sobre o potencial do nosso próprio sistema solar, que sempre nos surpreende das maneiras mais incríveis. E assim, ao final dessa jornada visual, percebemos o quanto o nosso sistema solar é fascinante e cheio de surpresas. Cada planeta, cada lua, cada detalhe capturado nessas imagens nos lembra da vastidão e complexidade do universo que nos cerca. Embora ainda não possamos explorar esses mundos pessoalmente, a tecnologia nos permite chegar mais perto do que nunca, revelando belezas e mistérios que antes eram inimagináveis. Mas isso é apenas o começo. Novas missões estão em andamento, e com elas, imagens e descobertas incríveis estão a caminho. Quem sabe o que mais ainda nos espera nas profundezas do cosmos. Então, continue olhando para as estrelas, porque o próximo grande segredo do universo pode estar mais perto do que você imagina. Obrigado.